está meio perdido. Senão eu Não, vai ficar 27-3. Fica para semana que vem. ia lançar um voto de repúdio. Declaro aberta mais essa sessão da terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Algum registro? Presidente, só agradecer os votos que recebi um ofício com os votos da turma, de todos os que estavam presentes, pela passagem do meu aniversário, e espero comemorar muitos aniversários ainda junto de Vossas Excelências, se Deus quiser. Faça um ofício agradecendo. Faço. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. De acordo, senhor presidente. Sem objeção, está aprovada. Eu despachei um recurso, quer dizer, um requerimento, pedindo o adiamento da audiência no processo 48 da minha pauta. É o processo 11.576/87. Está sendo adiado. As partes são Alcides Mota Júnior e LG Comércio, Confecções e Acessórios. 48. Eu estou também determinando a retirada de pauta do processo 3 da minha pauta, o 513 de 29, tendo em vista que recebi um memorial na data de ontem e vou estudar melhor o assunto. Então fica retirado de pauta. Qual outro? 49 que eu falei sobre agora. Qual que é o 49? É o 11.636. O que tem o 49? Dele. 49. 11.636. Não, esse aqui eu tenho também. Parece que na pauta de Vossa Excelência tinha um para sobrestar. Eu estava sugerindo, por causa da OJ 394. Só aceitar a sustentação oral, será? Aqui não está, não. Então, retificando, o processo que está sendo adiado é o processo 11.636/02 e não o 11.576/87, que continua na pauta. Mais algum processo a ser retirado ou adiado? Então, vamos dar início ao pregão para sustentações orais, inicialmente chamando os processos eletrônicos que estão inscritos para sustentação à distância. Relatora desembargadora Emília, o processo número 17, RO 10.898/28/2018, a inscrição para sustentação à distância em Juiz de Fora da advogada doutora Valquíria Valadão, pelo reclamante Anderson Ribeiro de Almeida. Número 17, RO 10.898. Com voto a doutora Emília. Senhor presidente, eu registro o recebimento de memorial por parte do reclamante, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, dou-lhe um parcial provimento para conceder justiça gratuita ao reclamante, isentando-o das custas processuais, bem como para determinar a observância quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios em favor do procurador da Ré, o disposto no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. É como voto. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Valquíria Valadão. Boa tarde. Vossa Excelência está me escutando bem? Estamos. Boa tarde, eminente desembargador presidente dessa egrégia mesa, demais desembargadores. Esse processo ele foi proposto porque houve o desligamento sem justa causa de um dirigente sindical da empresa Hipermarcas, que é a reclamada. O sindicato ele foi regularmente criado. Em sua criação, houve publicação em jornal de grande circulação em Minas Gerais, assim como no Diário Oficial da União, da Assembleia de Fundação do Sindicato,
ou seja, amplamente e regularmente convocado, e essa Assembleia aconteceu no dia 14/10/2016, com grande presença de propagandistas vendedores. Nesse dia, após a eleição a fundação do sindicato e eleição da primeira diretoria eleita, a reclamada, que é a Hipermarcas, foi imediatamente comunicada da eleição do senhor Anderson como primeiro suplente de diretoria nesse sindicato. Ou seja, isso em 14/10/2016. 2 anos depois, em 14 de agosto de 2018, a empresa dispensa o trabalhador sem justa causa. Durante esses 2 anos, quase 2 anos, a empresa jamais questionou a regularidade desse sindicato, jamais questionou a eleição do seu empregado ao cargo de primeiro suplente de diretoria, dirigente sindical. Está incontroverso nos autos que o sindicato é regular. Ele seguiu estritamente a legislação pertinente para a sua fundação. Bom, se o sindicato seguiu estritamente a legislação aplicável para a sua fundação, se não houve nenhuma irregularidade nem na convocação da Assembleia de sua fundação e eleição da primeira diretoria eleita, da qual o reclamante recorrente faz parte, nada se pode questionar sobre a estabilidade adquirida pelo dirigente sindical a partir daquele momento, sob pena de haver interferência estatal na fundação do sindicato, o que é defeso pela nossa Constituição Federal. Bom, diante desse desligamento sem justa causa, o sindicato propôs uma reclamação trabalhista pedindo a reintegração do trabalhador, porque logo no primeiro grau houve negativa dessa reintegração. Porque a juíza de primeiro grau, ela concluiu que o sindicato não tem representatividade e que o recorrente se tornou sindicalista apenas em busca da estabilidade, o que é um julgamento subjetivo, e não houve provas produzidas no processo sobre essa intenção ou não do sindicalista. Só queria fazer aqui um esclarecimento sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, porque a juíza diz o seguinte, que o sindicato não tem representatividade porque, não havia firmado nenhuma convenção coletiva de trabalho com a indústria farmacêutica. 2, o trabalhador, ele tinha o maior número de médicos, atendia o maior número de médicos em Juiz de Fora do que em Muriaé. E aqui a gente tem que fazer um parênteses pelo seguinte, o que ficou comprovado nos autos é que ele atendia em Juiz de Fora uma média de 120 médicos, e em Muriaé, cerca de 80 médicos. Quer dizer, em números absolutos, realmente, ele tinha mais médicos em Juiz de Fora do que em Muriaé, mas em termos relativos, não. 80 médicos em Muriaé, visitados por ele, significa um número muito maior de médicos, proporcionalmente ao tamanho da cidade, do que o que ele atende em Juiz de Fora. Bom, e também entendeu a juíza que o reclamante ficava apenas uma semana trabalhando em Muriaé, porque isso também foi até dito no depoimento pessoal do reclamante, que ele ficava uma semana a trabalho pela Hipermarcas, que é a reclamada recorrida, em Muriaé. Bom, diante disso, a juíza chegou à conclusão que o sindicato não tinha representatividade e que o recorrente se sindicalista só para adquirir estabilidade. Só queria esclarecer um detalhe aqui, que a juíza, salvo melhor juízo, ela entendeu que a CCT juntada pelo reclamante, no ID 743-3595, ele é do Sindicato de Juiz de Fora. Não, ele não é do Sindicato de Juiz de Fora. É a CCT do Sindicato dos Trabalhadores propagandistas e vendedores da indústria farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Juiz de Fora tem um sindicato de Juiz de Fora e região com a sua convenção coletiva, que não foi usada no processo. Então, outra coisa importante também de esclarecer, o Sindicato de Juiz de Fora, ele começou como Sindicato de Juiz de Fora e região, depois se transformou em Sindicato do Sudeste, e foi desse sindicato que o Sindicato de Muriaé se desmembrou.
E é importante frisar que não houve nenhuma impugnação do sindicato principal. Um outro item importante esclarecermos aqui. Nós juntamos, ontem ou anteontem, se não me engano, ao processo, o andamento do mandado de segurança que nós entramos na Justiça Federal da Primeira Região. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho já estava com o processo de registro do Sindicato de Muriaé há mais de um ano, portanto, expirado já o tempo, o prazo para análise da regularidade para o registro do sindicato em questão, que é o sindicato que está sendo questionado aqui neste processo. O que aconteceu? Nós entramos com mandado de segurança que nós juntamos aí. O Ministério do Trabalho foi intimado, está certificado nos autos que ele foi intimado, isso foi juntado nesse processo aqui, nessa reclamação trabalhista, não se manifestou, transcorreu inalbis o tempo de apresentarem qualquer impugnação ao registro ou qualquer restrição ao registro do sindicato, o que significa que o juiz ou juíza da Justiça Federal, do Distrito Federal, certamente vai determinar o registro do sindicato, porque nada tem que se oponha à regularidade da fundação e do funcionamento desse sindicato. Bom, comprovada a regularidade da formação do sindicato, da fundação do sindicato, do funcionamento do sindicato. O sindicato tem sede própria, ele patrocina cursos para os seus associados, ele acompanha a rescisão de contrato de trabalho, ele funciona normalmente na sua própria sede, que também está comprovado nos autos. Não há por que se questionar a regularidade do sindicato e, portanto, o direito à estabilidade provisória dos dirigentes sindicalistas. Se há uma suspeita de que se trata de um sindicato de fachada, cabe uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que vai abrir uma investigação junto a esse sindicato para averiguar se se trata ou não de uma fraude. E só após o resultado dessa sindicância feita pelo Ministério do Trabalho é que se pode afirmar se se trata de um sindicato de fachada ou não, e, a partir daí, retirar o direito do trabalhador à estabilidade sindical, o direito do dirigente sindical a essa estabilidade. Eu repito aqui, data máxima vênia, agir contrariamente a isso, sem um fundamento rígido, sem um fundamento contundente de que se trata o sindicato de uma fraude, essa decisão pode, data máxima vênia, salvo o melhor juízo, se caracterizar como uma intervenção estatal no funcionamento do sindicato. Bom, concluindo, reiteramos aqui o pedido da reforma da decisão ACO para imediata reintegração do recorrente, com condenação da empresa à indenização aos salários do trabalhador durante todo o seu afastamento, assim como os reflexos trabalhistas desses salários, e também a condenação da empresa ao pagamento de danos morais, porque, também comprovado nos autos, o recorrente ele tem 4 filhos pequenos, está com a vida financeira toda descontrolada por causa de mais esse desmando dessa empresa. Nesse sindicato, nós temos várias ações contra essa empresa que desliga, sem justo motivo, os dirigentes sindicais, o que também está comprovado nos autos. Então, por se tratar de uma medida de justiça, requer seja reconhecido o direito à reintegração do sindicalista. Muito obrigada. Doutora Emília. Senhor presidente, de início, eu lanço uma questão de ordem, porque ontem à tarde eu recebi uma petição, na véspera da sessão, noticiando que está em andamento um mandado de segurança, impetrado justamente pelo Sindicato de Muriaé, o Sindipropaga Muriaé, em face da União, no qual, após o deferimento de liminar, foi certificado o decurso de prazo para a autoridade coatora manifestar-se. Eu, data máxima vênia, entendo que a tramitação do mandado de segurança não interfere em nada
no presente julgamento, porque, além de ainda não haver uma decisão definitiva naqueles autos, e quando essa decisão for proferida, ela também não vincula este juízo. Com relação à estabilidade do dirigente sindical, apesar da brilhante sustentação da doutora Valéria, como sempre o faz, aqui no caso da ata máxima vênia, não se está discutindo a legalidade ou não de um sindicato ou de outro. Essa questão não está sendo discutida aqui. O que se discute aqui é qual o critério adotado para que o reclamante aqui, no caso, seja enquadrado em um sindicato ou outro. Eu não abordo qualquer ideia de ilegalidade ou de irregularidade de qualquer sindicato. Isso não faz parte da discussão. Nós não entramos nesse mérito. A questão aqui é a seguinte, a doutora Valéria mesmo colocou, e que está nos autos. Como hoje o enquadramento sindical ele leva em conta, primeiro, a atividade da empresa. A atividade da empresa ela é uma distribuidora de medicamentos. O reclamante é um propagandista, como a gente normalmente os denomina. Nesse caso, a empresa tem sede em São Paulo. Então, nós não vamos entrar também nessa discussão se o sindicato que representa a empresa seria aquele que poderia, em contrapartida do sindicato profissional, enquadrar o reclamante. Não é isso. Agora, nós temos que avaliar onde que o reclamante realmente prestava a maior parte do seu trabalho. Porque aí, sim, nós adotamos o critério territorial para, então, a partir daí, entender qual o sindicato profissional que o representa. Ele ficava uma semana em Muriaé, onde ele tinha, nas suas visitas, ele tinha a relação de 80 médicos, ficava 2 semanas em Juiz de Fora, quando ele tinha 120 médicos a visitar, e a outra semana era distribuído entre algumas cidades menores nos arredores. Então, nesse caso, além desse critério, o que eu detectei também, as contribuições sindicais todas foram direcionadas para o sindicato de Juiz de Fora. Mesmo depois que o sindicato de Muriaé foi criado. Também no TRCT do reclamante, restou consignado o sindicato de Juiz de Fora como sendo o representante do autor. Então, data vênia, eu não tenho como conferir representatividade para o autor do sindicato de Muriaé, porque o sindicato de Muriaé, a base é restrita ao município de Muriaé. E eu adotando, então, o critério territorial, que é aquele que, na unicidade sindical, vai definir qual o sindicato representativo, analisando todos os pontos do processo, verifica-se que o reclamante tem muito mais ligação com o Juiz de Fora do que com Muriaé. Então, realmente, eu não tenho como realmente não tenho como divergir da sentença de origem. Eu, data máxima vênia, cumprimento a doutora Valéria pela brilhante sustentação, eu admiro muito, ela sabe disso, mas eu mantenho a minha proposição de voto. O voto da doutora Camila? Olha, como bem explicitado pela relatora no voto, que o voto é muito bem detalhado, como sempre também, e mais o que a relatora acrescentou agora, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Doutor Bolzão? Eu acresceria apenas o seguinte: antes do registro, não se pode reconhecer esse sindicato, né? Se o Ministério do Trabalho está demorando em conceder esse registro, que tem de existir para a preservação do princípio da unicidade, o reclamante tem, eventualmente, a ação contra a União, mas não contra a empresa. A empresa não é obrigado a reconhecer essa garantia de emprego por exercício de direção de um sindicato que ainda não está registrado perante o Ministério do Trabalho.
Eu acompanho a relatora. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Processo Boa seguinte. tarde, obrigada. Também lá de Juiz de Fora. Relatora desembargadora Emília, número 21, RO 10.95698/2018, a inscrição do Dr. Vicente Pedro de Nasco Rondon Filho, pela recorrente Imbel, à distância de Juiz de Fora. Processo número 21, RO 10.956. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, dou provimento ao apelo da reclamada para, julgando improcedente a ação, excluir a condenação referente à obrigação de restabelecer e manter o plano de saúde do autor nos mesmos moldes praticados antes da alteração. Ainda revogar os benefícios da justiça gratuita deferidos ao reclamante. Excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do reclamante. Nego o provimento ao recurso do reclamante, invertidos os ônus da sucumbência, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador da reclamada, no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa, custas no valor de R$ 840 pelo reclamante. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Vicente Pedro de Nasco Rondon Filho. Excelência, boa tarde. Eu vou aguardar eventual voto divergente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Agora é o meu, 12 à distância. Bom, relator desembargador Milton, número 12, RO 10.14741/2018, inscrição à distância de Juiz de Fora, da doutora Cássia Andréa da Costa Taroco, pela reclamada Brasil Center Comunicações, número 12, RO 10.147. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Cássia Andréa da Costa Taroco. Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde. Como se trata de uma sentença improcedente, me reservo no direito de fazer a sustentação após se houver alguma divergência. Há divergência? Não, senhor presidente, da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo físico número 10, o relator desembargador Milton, revisora da doutora Emília, inscrição à distância de Juiz de Fora, da doutora Cássia Andréa da Costa Taruco também. Número 10, processo físico, é o RO 1/2015-035. Vai desligar? O relator é o doutor Tibal. Sou eu. Vai desligar? Não. Conheço o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, a partir de 25 de março de 2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Cássia Andréa da Costa Taroco. Excelência, pela ordem, como houve queda da conexão aqui na nossa cidade, está sendo julgado o processo 146/2015 da primeira vara do trabalho de Juiz de Fora? É 1/2015-35. Votanante em metais, Zinco S.A. e Pedro Francisco Moraes. Sim. Excelente senhor presidente, demais componentes dessa turma, boa tarde. Foi a recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta doença de cunho ocupacional. No entanto, não andou bem o juízo de primeiro grau. Isso porque, a despeito da conclusão pericial, o perito equivocou-se nos resultados da perícia, na medida em que as limitações impostas pelo procedimento de ressecção da primeira fileira do carpo do punho direito do reclamante não foram decorrentes do trabalho, mas sim da necrose do osso semilunar desencadeadas por acidentes de motocicleta prévios ocorridos durante a vida social do reclamante, que prejudicaram a vascularização desse osso, levando à necrose. Frise, todas as sequelas
foram decorrentes de acidentes de motocicleta que geraram a necessidade de um procedimento cirúrgico e não o trabalho desempenhado pelo reclamante no âmbito da reclamada. Tudo isso corroborado ao fato de que a patologia do reclamante somente foi diagnosticado após a dispensa do mesmo. Cristalino, então, que a limitação apresentada pelo reclamante é decorrente desse procedimento cirúrgico, no qual houve a necessidade da ressecção de uma fileira completa do carpo do punho direito. Tanto é assim que o reclamante encontra-se afastado, recebendo o benefício previdenciário e auxílio-doença comum, B31. O INSS, a própria autarquia, não logrou reconhecer o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho prestado na reclamada, o que demonstra mais não poder a necessidade de reforma da sentença. Quanto às demais matérias, a recorrente pede vênia para se reportar as razões recursais, requerendo seja dado provimento ao seu recurso como medida de direito e de inteira justiça. Muito obrigada. Eu examinei com bastante vagar o laudo pericial, neste caso. Efetivamente, o trabalhador teve alguns acidentes de trânsito que lesionaram a sua mão. Mas, como bem destacou o perito, neste caso, esses eventos danosos ocorridos na sua vida particular acabam tendo um reflexo na vida profissional e, por isso, desempenhou o papel de concausa. E, portanto, nós estamos mantendo a respeitável sentença de origem. Como vota a doutora Emília? Acompanho Vossa Excelência integralmente. Doutora Camila? Também acompanho integralmente, presidente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo número 12 eletrônico da relatora desembargadora Emília, o RO 10.527.80/2018, doutora Ana Luísa de Magalhães Teixeira, ela é gestante e preferência, RO 10.527.80, número 12 da pauta da desembargadora Emília. Como vota a doutora Emília? É o 12, né? É. 12. 12. Eu acuso também o recebimento de memorial, senhor presidente. Estou conhecendo do recurso. No mérito, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de prova, determinando o retorno dos autos à origem para a manifestação da ilustre perita acerca da impugnação ID-P 18B-505, apresentada pela reclamada, proferindo-se nova decisão, como se entender de direito, prejudicada por hora a análise dos demais temas do apelo. O voto atende o interesse da recorrente? Sim, eventual divergência. A divergência? Não. Então, assim se proclama o resultado à unanimidade. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Relator desembargador Milton, é o número 11, AP 10.128.28/2018, inscrição do Dr. Lai Freitas. Número 11, AP 10.128.28/2018. Conheço o agravo de petição interposto e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para conceder aos agravantes os benefícios de justiça gratuita, sendo fixadas as custas de execução em R$ 44,26, do qual ficam isentos. E concedo a palavra ao eminente advogado do Lai Freitas. Pela ordem. Eu sou deficiente de audição. Gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, relesse o seu voto. Conheço e dou provimento parcial ao recurso. Como? Só para conceder isenção de gratuidade de justiça. É a única coisa que eu defiro. Provimento parcial. Provimento parcial? Sobre? E o senhor está com a palavra. Só benefícios de justiça gratuita. A justiça é gratuita? Só. Pois não. Então, nós não vamos discutir data máxima vênia, porque, evidentemente, o voto de Vossa Excelência é um voto pensado, decisivo
e muito importante com relação a essas exigências de justiça gratuita, que está se tornando um problema sério na justiça do trabalho. Muito obrigado. A divergência? Não, presidente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Relatora desembargadora Camilo, número 7, ROPS 10.288.42/2018. A inscrição da doutora Caroline de Vasconcelos Peroni, de Porto Alegre, pela reclamada Yara Fertilizantes, ROPS 10.288.42. Conheço os recursos ordinários interpostos por Elton Ferreira dos Reis e Yara Brasil Fertilizantes. No mérito, nego provimento ao apelo empresarial e dou provimento parcial ao apelo obreiro para condenar a ré ao pagamento da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no importe de um salário mensal do obreiro. B. Determinar que, na condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da reclamada, seja observado o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Majora o valor das custas processuais para R$ 340, tendo em vista o valor hora arbitral da condenação de R$ 17.000. Essa é a minha proposta. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Caroline de Vasconcelos Peroni. Boa tarde, nobres desembargadores, membros do Ministério Público e demais colegas aqui presentes. A reclamada vem à tribuna, excelências, pediu uma especial atenção à prova produzida nos autos, em sua plenitude, tanto a prova oral quanto a prova documental. Data máxima vênia, entende a reclamada que não foi detalhadamente observada pelo julgador de origem. Aqui, excelências, nós temos um caso de justa causa, no qual o julgador de origem entendeu que não foi comprovado efetivamente pela reclamada que o reclamante cometeu ato de tamanha gravidade. E é por isso, excelências, que pede aqui a reclamada uma especial análise aos principais pontos de prova produzidos nos autos. O primeiro ponto, excelências, antes de entrar nas provas em si, é só trazer o fato de que está incontroverso nos autos de que o reclamante estava transportando, ou tentando, pelo menos, transportar um produto de grande valor da empresa. A empresa, enquanto produtora de fertilizantes, e nessa produção utiliza de diversos componentes químicos, entre eles a ureia. A ureia pura, ou também denominada ureia seca, é um componente de grande valor, e, por outro lado, quando ela está molhada ou ela é misturada com qualquer outro ingrediente, ela já não tem mais tanto valor agregado. Posto tais esclarecimentos, excelências, a gente entra aqui nas questões de fatos que envolveram a despedida do reclamante. A reclamada fez prova através da única testemunha, excelências, que viu o reclamante tentando transportar a ureia pura, esse produto de grande valor, como ressaltei anteriormente, junto de produtos de varredura, que se chama internamente na empresa, que são aqueles produtos que não têm mais grande valor agregado, que são vendidos para agricultores para utilizar na fertilização. Essa atividade não era desempenhada pelo reclamante e ele também não deveria estar no local onde a ureia pura estava. Contudo, ele foi flagrado por essa testemunha, que esteve presente na audiência de instrução, transportando, nesse local onde estava a ureia pura, transportando para esse caminhão cerca de 5 toneladas de ureia, sem que existisse qualquer autorização ou orientação nesse sentido. A prova dos autos, excelência da conta, através dessa testemunha presente, que a ureia era efetivamente pura, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, quando fundamenta a sentença no sentido de que a reclamada não comprovou que o produto era puro e tampouco que o reclamante realmente estava tentando transportar esse produto. E eu tomo a liberdade aqui, excelências, de trazer o depoimento dessa testemunha. Senhor Adilson, que presenciou a dispensa do reclamante, e o reclamante foi dispensado porque, no carregamento de varredura, colocou 2 conchas de ureia pura,
que foi o depoente quem informou que o reclamante estava carregando ureia pura, que o depoente presenciou o carregamento. Da mesma forma, Excelência, a segunda testemunha ouvida a convite da reclamada, cujo depoimento também não foi apreciado, com todo o respeito, enfim, à decisão de origem, que depois, que quando o depoente saiu para verificar o box de varredura, foi abordado pelo reclamante, que perguntou o que estava acontecendo, que o depoente contou e o reclamante negou os fatos, que depois o reclamante confessou ter carregado o caminhão com ureia pura e mais adiante, que, ao confessar o carregamento, o reclamante pediu ao depoente para não contar os fatos. Esses depoimentos, Excelência, novamente, com todo o respeito à decisão de origem, não foram observados e entende a reclamada que são imprescindíveis aí para a configuração da gravidade da falta cometida pelo reclamante. Além disso, Excelência, não bastasse a prova oral produzida nos autos, a reclamada trouxe vídeos gravados, nos quais comprovam efetivamente que a ureia era pura, e, além disso, há documentos originados lá da Delegacia de Polícia, inclusive nos quais o reclamante confessa que fez esse procedimento incorreto. Em razão disso, Excelência, e sem demais delongas, requer, enfim, a reclamada a reanálise aí da prova produzida nos autos, a reversão da decisão a reforma da decisão de origem e que, caso não entenda, Vossas Excelências, pelo ato de improbidade, que ao menos deve ser considerado o mau procedimento. Sucessivamente, Excelências, o afastamento do pedido da condenação em indenização por danos morais, bem como da multa do artigo 477, considerando aí a controvérsia na demissão. Muito obrigada. Uma boa tarde. Doutora Camila? Eu estou prestigiando o entendimento do juízo de primeira instância e ressalto aqui que a primeira testemunha ouvida a rogo da reclamada, declarou, entre outras coisas, que a ureia pode molhar no caso de limpeza do maquinário, box e corredor, que dentro do box é possível que a ureia molhada contamine a ureia pura. Por isso, eu estou mantendo a decisão de primeira instância. Mas a divergência do desembargador Bozon. Mas a minha divergência está deslocada. Eu entendi com uma coisa completamente diferente a partir do que narrou uma advogada que me procurou. Eu estava entendendo que ele desprezou, jogou fora essa ureia. E agora não. Eu estou vendo pelo relato da sustentação oral que há indícios de que ele tentou desviar essa ureia. Então, nesse caso, eu vou pedir vista para a próxima sessão, porque me parece que está caracterizada a data-vênia a improbidade. E não tem... Parece que o juiz disse que houve excesso de rigor, mas com a improbidade nunca é excesso de rigor. Então, eu peço para... Então, fica concedida a vista ao desembargador Bozon e fica adiada a sessão para a semana que vem. Também obrigada, Excelência. Uma boa tarde. Os processos seguintes têm como relatora a desembargadora Emília. São processos eletrônicos, número 32, RO 11.68851/2017. Inscrição do Dr. Evandro Braz de Araújo Júnior pelo reclamante Maria Tereza Pires. Número 32, RO 11.688. Comporta a doutora Emília? Eu estou conhecendo os recursos, exceto no tópico obrigação de fazer multa, constante no apelo da reclamada por ausência de interesse recursal. No mérito, eu estou negando provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao recurso da reclamante, para acrescer a condenação os reflexos da parcela quebra de caixa em PLRs, observado o teto previsto em cada instrumento normativo. E estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível. Conceda a palavra ao eminente advogado Dr. Evandro Braz de Araújo Júnior. Sim, senhor desembargador, presidente da Secretaria da Turma, demais membros que acompanham, doutor representante do Ministério Público, senhor secretário, demais presentes. Excelência, tendo em vista que o voto da eminente relatora converge com os interesses da tribuna, negando provimento ao recurso da reclamanda e dando provimento ao recurso da reclamante, quanto à inclusão também da PLR, eu indago se teremos algum voto divergente. Se tivermos, aí sim eu sustentaria, Excelência. A divergência? Não.
Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Seguinte. Número 8, RO 10, 33943-2018, a inscrição do Dr. Moisés Fonseca Monteiro Alves, pelo reclamante José Valdomiro Rodrigues. Número 8, RO 10, 339. Com voto, doutora Emília. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves. Boa tarde, senhor presidente. Eu cumprimento também os demais membros da turma. Excelentíssimo membro do Ministério Público, serventuários de justiça que aqui com tanta lhaneza sempre nos assistem, e colegas advogadas e colegas advogados, eu cumprimento de maneira igualitária. Bom, excelência, aqui trata de uma questão que certamente para o advogado na tribuna, que também não gosta que ninguém dê opiniões, obviamente, no trabalho da gente, porquanto nós fazemos sempre com muito esmero. Contudo, com relação ao trabalho do perito, no caso em epígrafe, se nos parece merecer um pequeno reparo, e eu vou divergir do trabalho dele muito respeitosamente. A gente entende que o caso do José Valdomiro faz jus ao adicional de insalubridade, ainda que o laudo do perito tenha indicado o contrário. E por que a gente vem fazer essa divergência? Porque, no nosso entendimento, o perito logrou pouco cuidado no fazer dessa perícia. E ele, por exemplo, responde sobre os EPIs com base naquilo que os funcionários da empresa respondem, porque o reclamante é deficiente, ele tem problema, ele é surdo e mudo. E, portanto, o depoimento do reclamante ao perito ficou prejudicado. E nós entendemos que o perito, portanto, levou em consideração muito mais aquilo que falavam os funcionários da empresa e, portanto, comprometidos ali com a causa da empresa, de dizer que ela fornecia os EPIs e de que se manipulava um óleo de girassol ao invés do óleo diesel, mas o depoimento da testemunha vai contra essa realidade na medida que ela disse que ia do jeito que pudesse, que quisesse ir, de chinelo de dedo, de bermuda, e trabalhava do jeito que queria, fazia as misturas químicas numa garrafa PET cortada pela metade, ou seja, até do ponto de vista da paramentação, essa empresa deixa a desejar. Como é que você faz uma mistura numa PET, uma empresa que, portanto, fornece esse tipo de produto dessa forma? Ela certamente não cuida de fornecer os EPIs, ela não traz prova documental aos autos acerca da entrega dos EPIs, e o depoimento da testemunha diz o seguinte: olha, quando a gente passava o óleo de girassol ele era usado especificamente em pouquíssimas peças para o acabamento, mas quando a gente passava o óleo ele respingava na região da cintura. Então, ainda assim, o perito traz a informação de que se usava luva para o trabalho, mas a luva não resolve um problema de um produto que respinga na região da cintura. Então, por todos esses motivos, a gente entendeu que ficou frágil o trabalho, a conclusão do perito, e a gente, portanto, requer, ainda que contra o laudo, que seja a empresa condenada a pagar o adicional de insalubridade pelos motivos e pelo cotejo desse laudo, com essas características que nós entendemos que prejudicou seu resultado, cotejado com o depoimento testemunhal. Agradeço a atenção de vossas excelências e o que se requer aqui, data máxima vênia ao voto da eminente relatora, é o provimento do recurso. Doutora Emília? Senhor presidente, o juiz não fica vinculado ao laudo, absolutamente, mas evidentemente que
há outros elementos que são também analisados para se chegar ao convencimento. Realmente, o laudo do perito apontou que o óleo aplicado pelo reclamante era de origem vegetal, era óleo de cozinha, produto não classificado como insalubre pelo anexo 13 da NR15, portanto, não se caracterizando a condição insalubre. Isso é a afirmativa que consta do laudo. Ainda em resposta aos quesitos, em princípio, ele teria afirmado que o autor não usava óleo diesel. E a questão dos EPIs, o próprio reclamante declarou que recebeu e usou os equipamentos de proteção individual que foram fornecidos pela reclamada: calçado de segurança, luvas de vaqueta, luvas nitrílicas e óculos. Acontece que, após o depoimento da testemunha citada da tribuna, o juiz, ele, cautelosamente, ele converteu os autos em diligência justamente para outros esclarecimentos, no sentido de que a utilização de óleo diesel, como seria essa utilização. E aí veio a informação de que esse diesel era misturado a outros óleos no intuito de untar a forma de ladrilho. A forma era untada com esse produto. E, além disso, ainda informa que a aplicação do óleo era realizada com uma trincha, o que impedia o contato direto do autor com o produto. E o uso do EPI, evidentemente, neutralizava esses contatos dérmicos. E, mesmo assim, o perito ainda informou que as mãos eram as partes mais expostas para poder untar essas formas. E, nessa ocasião, o próprio reclamante não negou a utilização de luvas de proteção no seu depoimento. Agora, essa alegação de que pode ter havido uma falha de comunicação em razão da deficiência do reclamante, isso eu realmente tive que avaliar na situação que o juízo de primeiro grau, mesmo pelo princípio da imediação, que teve contato com o autor, o juiz diz que constatou durante as audiências que não havia essa dificuldade. Ele conseguiu se comunicar muito bem com o reclamante. De modo que data máxima vênia, eu aqui não posso tomar uma decisão diferente daquela do juízo de primeiro grau, pelo que eu a mantenho. Eu estou mantendo meu voto de negativa do apelo. Doutora Camila? Integralmente com a relatora. Doutor Bozon? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Seguinte. Número 28, RO 11-392-73-2017, a inscrição do Dr. Fernando César Teixeira, pela reclamante Juliana Vasconcelos Nogueira. 28, RO 11-392. Com voto a doutora Emília. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, nego o provimento ao apelo do reclamado e dou um parcial provimento ao recurso da reclamante, para reconhecer a natureza salarial dos valores recebidos a título de vale alimentação e cesta básica, deferindo reflexos em aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º, horas extras quitadas, horas extras deferidas, no processo 11.247.22/2015, relativas ao intervalo do artigo 384 da CLT, PLR, FGTS, mais 40%. Estou mantendo o valor da condenação porque entendo ainda compatível. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando César Teixeira. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos dessa egrégia turma. Excelência, atuando pela reclamante, eu gostaria de saber se há algum voto divergente. Há divergência? Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Ok, muito Boa obrigado. tarde. Seguinte. Número 18, RO 10-901-57-2016. Inscrição da doutora Daniela Rodrigues Botinha, acho que é isso, pelo reclamante Sônia Luiz Brum de Souza Vieira. Número 18, RO 10-901. Com voto a doutora Emília. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante e dou o provimento parcial ao recurso do reclamado, para julgando improcedentes os pedidos iniciais
excluir a condenação ao pagamento de horas extras intervalares e indenização por danos morais. Prejudicada a análise da insurgência relativa a contribuições previdenciárias e fiscais, suscitada no apelo do reclamante, e daquela relativa ao índice de correção monetária aplicável, suscitada no recurso do reclamado. Invertidos os ônus da sucumbência, custas no valor de R$ 720 pelo reclamante, isento, fixadas sobre o valor atribuído à causa. É como voto. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Daniela Rodrigues Botinha. Boa tarde. Eu vou só reiterar os termos do recurso e das contrarrazões, presidente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Seguinte. Número 6, ROPS 10, 2855, 2018. Inscrição da doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, ausente. Ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Bom, a doutora Camila. Processo seguinte tem como relatora a desembargadora Camila, número 22, RO 10, 89456, 2018, advogado ausente. Há divergência? Não. Que eu vi isso aqui, não. Também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 15, RO 10, 76423, 2017, inscrição do Dr. Bruno de Castro Maciel Ribeiro, pela reclamada Top Mix Engenharia, número 15, RO 10, 764. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Top Mix Engenharia e Tecnologia de Concreto, S.A. No mérito, nego o provimento ao apelo. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Bruno de Castro Maciel Ribeiro. Agradeço, Excelência. Gostaria de cumprimentar a mesa, a julgadora, gostaria de cumprimentar também os advogados aqui presentes. E nessa questão, é uma questão de discussão sobre cargo de gerência, né, no caso de cargo de confiança, em que a reclamante ela era responsável por toda a programação, né, das 26 filiais na época da empresa, e que realmente se tornou um caso mais difícil exatamente pelos tipos de provas produzidos, porque tanto a empresa quanto o reclamante acharam dificuldade em achar testemunhas da época. E na análise dos fatos é muito importante destacar alguns pontos fundamentais, principalmente na questão, né, das testemunhas ouvidas tanto pelo reclamante quanto pela reclamada. Entre as questões está reiterada as testemunhas que a parte, né, reclamante, ela não era possível ser substituída, exatamente pela questão dela, do cargo dela ser de extrema confiança da empresa, porque é ela que geria toda a programação de todos os concretos, né, de toda que a gente chama de receita do concreto, em todas as filiais. Entre outras questões também estava a questão da programação que era feita que é feita todo por computadores, né, e que ela fazia toda o controle e reparo daquilo que estava de maneira incorreta. Neste caso, a reclamante, né, ela não só geria, né, indicando para todos os programadores de cada filial, como também fiscalizava tudo o que ocorria nessas programações, para que o concreto, né, fosse entregue de maneira adequada em todas as filiais. Tá? E, analisando, né, as provas, eu venho destacar a primeira testemunha oferecida pela reclamada, né, que foi reclamada para ser ouvida, em que resta claro que o cargo de confiança, né, o cargo que realmente estava sendo trazido aos autos, é que a reclamante ela exercia um cargo de confiança, ela era de extrema importância para a empresa e que ela poderia advertir, né, seus subordinados, tinha uma equipe de 3 a 5 pessoas na matriz e ainda ela, né, estava acima, não é dizendo acima, mas ela estava como supervisor de toda a programação de todos os gerentes de todas as unidades da empresa. Por que a gente diz isso? Porque os gerentes eles têm, né, a gestão da filial, mas para fazer a programação, entregar aquele concreto, que a receita é sigilosa e poucos têm acesso a isso, era necessário que se entrasse em contato com a reclamante caso tivesse algum tipo de problema. E esse é o tipo de prova que foi feito nos autos e foi incontestável, porque tanto as testemunhas do reclamante quanto as testemunhas da reclamada foram unânimes em dizer que, neste caso, caso tivesse qualquer tipo de problema, quem resolvia as questões de programação de concreto em todas as filiais do Brasil era a reclamante. Então, a reclamada veio chamar o feito, né, pedir vênia ao voto da relatora e pedir que seja revisto o voto exatamente para poder, né, seja decretado o cargo de confiança da reclamante para poder excluir o pagamento de horas extras que foi deferido em sentença.
é o apelo da reclamada. Doutora Camila. O conjunto probatório revela que a autora, a despeito de exercer atividades diferenciadas, não detinha função de excepcional confiança, traduzida pela especial fidúcia depositada pelo empregador, pois inexiste demonstração de que a autora detinha plena autonomia para substituir seu empregador nas decisões mais relevantes, incluindo aquelas de caráter disciplinar. Por isso, mantenho minha proposta de voto, presidente. Doutor Bozon. É da própria tribuna, presidente. O que a gente infere é que a função da reclamante era altamente especializada, mas isso não se confunde data vênia com exercício de função de confiança, né? Então, eu acompanho a relatora. É a chamada confiança técnica. É. Eu também estou de acordo. E assim se proclama o resultado da unanimidade. Muito obrigado, excelência. Número 1, AP 35737-2012. Inscrição do Dr. Bruno Mendonça Pereira pela reclamada Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Número 1, AP 357. Como vota a doutora Camila? Um instantinho só, presidente. Conheço do agravo de petição interposto por Serpal, rejeitando as impugnações de não conhecimento por irregularidade de representação. Preliminarmente, acolho a arguição de competência absoluta dessa especializada em relação à execução contra a Serpal, Engenharia e Construtora Massa Falida, declarando: 1. Cassada a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. 2. Nulos todos os atos processuais decorrentes da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A exclusão dos sócios do polo passivo da presente execução. 4. A intimação do síndico da massa falida para acompanhamento da presente demanda. 5. A expedição de certidão de objeto e pé da presente execução para que o agravado possa se habilitar nos autos do processo falimentar número tal. Custas inexigíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Bruno Mendonça Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de saber se há eventual divergência. Há divergência? Não, presidente, eu só queria um esclarecimento da relatora. O que é Pois não. certidão de objeto e pé? Certidão inteira, não é? Inteiro teor, né? Inteiro teor. Isso na É? vice-presidência. Eu aprendi Eu isso quis na apenas vice-presidência, constrangê-la. achei uma gozadinha. É, inteiro teor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Mas não é assim que fala? É objeto e pé. É. Objeto e pé. Mas eu sempre evitei. Em que pé que ele está o processo? Nós chamamos o seguinte. Número 11, RO 10-485-81-2015. Inscrição do Dr. Fernando César Teixeira pela reclamada Martins Comércio e Serviço de Distribuição. Número 11, RO 10-485. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Alexandre Carvalho Marchiori, no mérito do provimento parcial ao apelo para conceder ao reclamante o benefício da justiça gratuita, mantidos os valores arbitrados da condenação e as custas por compatíveis. Essa é a proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Fernando César Teixeira. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos dessa egrégia turma. Excelência, o único ponto de provimento do recurso do reclamante foi essa questão da justiça gratuita. Sim. E a questão do juízo de primeira instância indeferiu, sendo que esse é uma pessoa que possui, né, declarou um salário aí de R$12 mil e, à época, possuía as condições para arcar com as custas do processo. Então, só com essas considerações, a gente pede para que seja mantida a sentença. Doutora Camila? Não, eu mantenho, está fundamentado aqui um motivo da deferimento da justiça gratuita. Mantenho minha proposta de voto. Doutor Bozon? Ele tinha um salário de 12 mil, agora Tá não tem mais desempregado. nada. Não tem nem emprego. Né? Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa Ok, muito tarde. obrigado. Boa tarde. Os processos seguintes têm como relator o desembargador Bozon, número 37, ROPS 11-06375, 2018. Ah, não, presidente. Inscrição da doutora Mônica Furtado Pinheiro Chagas, número 37, ROPS 11-063. Como vota, doutor Bozon? Um minuto, presidente. Um minuto é muito. 30 Muito? segundos. 30 segundos? Já passou. Presidente, eu estou negando o provimento ao apelo da reclamada
e dando parcial provimento ao recurso do autor para que determinar que a empresa continue a manter no plano de saúde os dependentes do reclamante. E dou antecipação de tutela nesse sentido. Concedo a palavra eminente à advogada doutora Mônica Furtado. Pela ordem. Doutor Bozon, com relação ao provimento do recurso do reclamante, salvo o melhor juízo, a manutenção do plano de saúde dos dependentes foi deferida em sentença. Não, foi dele, né? Somente dele. Não, inclusive com relação aos dependentes. O que não foi deferido em sentença foi que o reclamante deveria manter o pagamento do plano com relação aos dependentes. Eu mantenho como nos termos em que estava na ativa. Ok. Tá. Obrigada. Excelentíssimo presidente, demais membros da turma, a discussão aqui já ficou esclarecida com o voto do ilustre relator. A recorrente pugna pela reforma da sentença, também pela revisão do voto do ilustre relator, uma vez que a súmula 440 do Colento TST, que foi aplicada no caso em tela, é clara ao consubstancial entendimento de que o plano de saúde é garantido somente ao titular do direito, ou seja, ao empregado que foi afastado, no caso, com auxílio previdenciário B31. Silente a súmula ao entendimento do Colento TST quanto aos dependentes do empregado, não haveria que se falar na sua aplicação extensiva. Essa é a tese da recorrente, que pugna pelo provimento do recurso ordinário, ou, ao menos, da manutenção da sentença quanto à obrigatoriedade do reclamante arcar com os valores despendidos dos seus dependentes. Obrigada. Doutor Bozon? Presidente, no Brasil, quando o empregado fica doente, ele passa a perceber um valor inferior ao salário, né? Me parece iníquo que, justo nesse momento, o plano de saúde, ainda que só em relação aos dependentes dele, seja cortado ou fique mais oneroso para ele, de maneira que eu mantenho o meu voto. Essa é que é a lógica da previdência privada, né? Enquanto está cobrando, está tudo certo. Na hora de conceder o benefício, está tudo errado. Eu estou na bola 7 e a desembargadora Emília já foi encaçapada, né? Porque... Eu acompanho Vossa Excelência com o voto da doutora Emília. É só para esclarecer, porque é um caso diferente daqueles que a gente tem apreciado aqui com relação à manutenção de plano de saúde. Aqui, no caso, o reclamante está aposentado por invalidez. Então, o contrato dele ainda vige. Portanto, aqui eu acho que realmente, doutor Bozon, eu até tive muita dúvida nesse processo, justamente porque nós temos analisado essa questão da manutenção do plano de saúde com muito critério. E também aqui, criteriosamente, é um caso que foge à regra geral em razão dessa condição. Eu estou acompanhando integralmente. Então, assim se proclama o resultado na unanimidade. Boa tarde. Número 28, RO 10-798-70-2018, inscrição do Dr. Marcelo Augusto Pinto de Souza, ausente. Que número é? 28. RO 10-798. Há divergência? Porque daqui a pouco não havendo divergência. Qual que é? 28. É o 10-798 de 70. Não havendo divergência, proclama o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 23, ROPS 10-694-27, 2018, inscrição da doutora Priscila Martins Reis Machado, pela reclamada CSN Mineração. 23, ROPS 10-694. O voto é do doutor Bozon? Só um minuto, presidente. 30 segundos. 23. É o 23 da pauta. É o 10-694-27. Eu estou dando provimento para julgar improcedente a reclamação. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Priscila Martins Reis Machado. Queria cumprimentar os ilustres desembargadores presentes nessa sessão de julgamento, ilustre representante do MP, advogados, servidores. Eu vou me resguardar a eventual voto divergente, vez que o voto do ilustre relator
atende ao meu propósito. Há divergência? Da minha Não, parte, da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Número seguinte. 7, RO 10.380.84/2018, inscrição da doutora Cláudia Morhalen pelo reclamante Luiz Augusto Braganholo de Mendonça, número 7, RO 10.380. Com voto, doutor Bozon? 7 da minha pauta, né? Isso. Exato. 10.380. Estou negando provimento, presidente. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Cláudia Morhalen. Boa tarde, excelências, presidente, relator e integrantes deste julgamento, colegas e servidores. Nós temos um processo em que se trata de um médico empregado de um hospital onde foi negado o vínculo. A questão é reconhecimento do vínculo empregatício. Mas, da prova toda dos autos, nós temos todos os requisitos para a configuração do vínculo: a subordinação, pessoalidade, continuidade e salário. A segunda testemunha do reclamado, inclusive, diz que o horário das cirurgias era marcado pelos cirurgiões. O médico, o reclamante, era um anestesista. Então, a todo procedimento cirúrgico, ele tinha que estar presente. Era chamado, ele tinha um plantão remunerado, justamente para esse atendimento de cirurgias de emergência. E, por conta desse plantão, ele recebia um pagamento. Ele não podia se fazer substituir. Era absolutamente pessoal, inclusive porque é uma questão de responsabilidade mesmo médica da figura do anestesista. E o anestesista está dentro da atividade, o exercício da medicina dentro da atividade fim do hospital. E, à época, a relação de trabalho ainda não permite, aí, no caso, não permitia, pelo menos antes da reforma, a terceirização da atividade fim. Se trata de um médico dentro do hospital. O juiz de primeira instância falou em corpo clínico. O corpo clínico é uma figura meramente administrativa dentro do hospital. Não existe pessoa jurídica de um corpo clínico que define cirurgias dia tal. Isso não existe. E o reclamante nunca participou desse corpo clínico, nunca compareceu às reuniões. A testemunha também, enfermeira não, desculpa, era a secretária do médico, falou que informa ao juízo que a agenda do médico era passada para ele tinha que estar presente. Quer dizer, ele recebia, entre aspas, aí, ordens, dia tal, plantão para cirurgias. Quer dizer, a pessoalidade e a subordinação restam absolutamente configuradas. E foram raríssimas vezes que ele se fez substituir por outro profissional. A prova oral também informa de um caso de saúde. Ele não pôde ir porque estava com problema de saúde, então foi outro anestesista. E também causa estranheza que um hospital não tenha um médico empregado. Todos trabalham naquele esquema de pessoa jurídica, prestadores de serviço. Não existe contrato também de prestação de serviços firmado com o reclamante. Ele simplesmente trabalhava como empregado. Por isso que nunca foi emitida nota fiscal, nada disso. Por essas razões, inclusive tem uma notícia que me chamou a atenção no site do TST, consta nos autos as folhas 11 e 12 do recurso ordinário, que eu não tenho o ID aqui, que trata de uma situação semelhante. Por essas razões, ratificando aí o inteiro teor do recurso ordinário, espera pelo provimento do recurso com devido respeito ao voto do eminente relator. Doutor Bozon? Presidente, eu, Datavino, entendo que o hospital é uma enfermaria chique, né, complexa. E o pessoal da enfermaria, sim, há de ser contratado como empregado, mas a equipe médica não, né? Nem no Madre Teresa, nem no Mater Dei, nem em hospital nenhum vai se encontrar facilmente um médico empregado, né? Porque, no fundo, não há data vênia essa pessoalidade, não, né? Você pergunta ao médico que faz parto ou faz cirurgia, ele te indica, olha, eu faço nos hospitais tais, né? Então, em que pese o que disse da tribuna, e eu cito o próprio depoimento do reclamante, eu, via de regra, não reconheço relação de emprego entre médico e hospital
esse caso não tem nenhuma peculiaridade que me faça mudar de ponto de vista. Eu mantenho o voto. Eu normalmente costumo entender de forma diferente, mas esse caso é um caso peculiar, porque a especialidade do reclamante é a anestesia. Então, é um médico anestesista. E eu tenho um amigo que é anestesista que reclama quando a gente o chama de médico. Ele diz, eu não sou médico, eu sou anestesista. Então, considerando que o anestesista realmente difere do médico, faz sentido que ele compareça apenas nos momentos em que for chamado para intervir, né? Então, eu acompanho o voto. Como voto da doutora Emília? Também acompanho integralmente. Então, a unanimidade assim se proclama o resultado. Boa tarde. Boa tarde. 57, RO 12.371/20, inscrição do Dr. Humberto Maciel Fonseca, ausente. A divergência? Não, senhor presidente. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Os processos seguintes tem como relator o desembargador Milton, segundo votante, doutora Emília, terceiro votante, doutora Camila. Número 2, AP 35632/2015. Inscrição do doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, ausente. A divergência? Senhor presidente, apenas uma consideração a respeito do item da TR versus o IPCAE, porque Vossa Excelência está remetendo para a execução, a discussão dessa matéria, e eu, data máxima vênia, eu entendo que nós devemos resolvê-la aqui. Vossa Excelência tem razão, então, acato. Só isso. A divergência? Não. Então, a unanimidade, assim, fica proclamada a decisão. Seguinte. 56, AIRO 11.849/53/2017. Inscrição do Dr. Lélcio Leonardo, ausente. A divergência? Não, senhor presidente, da minha parte. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 58, AP 12.594/74/2016. A inscrição do Dr. João Batista Borges Viloela, pela reclamada Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu. Número 58, AP 12.594. Conheço o agravo de petição interposto pelo exequente no mérito do provimento parcial para determinar a incidência do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação a partir de 25 de março de 2015, devendo ser aplicada a TR para o período anterior, e fixo custas processuais de execução pela agravada. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. João Batista Borges Vilela. Senhor presidente e demais membros da turma, em que pese o voto do ilustre revisor, a agravada entende que até deveria ser usada TR nesse caso, porque está de acordo com a sentença. A sentença foi já transitada e julgada, foi específica que a taxa, seria usada a taxa referencial de acordo com a súmula 381 do TST. Logo, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 879 da CLT, data vênia requer a improcedência do agravo de petição. Obrigado. Como vota, doutor Bozon? Não, eu não voto. Aliás, não, Doutor Emílio. Doutora Emília. Senhor presidente, data máxima vênia, eu lancei a divergência justamente no mesmo sentido defendida pelo ilustre advogado, porque a sentença faz remissão ao artigo 39 da Lei 8.177/91. Então, para mim, isso significa coisa julgada em relação à aplicação da TR. Eu, então, estaria mantendo a aplicação da TR nesse caso. Eu peço vênia, eu mantenho o voto, porque não existe uma imutabilidade absoluta na coisa julgada. E, portanto, foi justamente a interpretação desse artigo 39 que levou à modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao índice a ser aplicado. Portanto, a mudança de fato e de direito, como prescreve o Código de Processo Civil, admite a revisão da coisa julgada nesse aspecto. Porquanto, quanto mais se prolonga a execução, maior é o prejuízo financeiro para a parte que
foi vencedora da causa e, portanto, a coisa julgada não pode significar esse prejuízo financeiro ao impedir uma reposição econômica eficaz do crédito violado. Como vota a doutora Camila? Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas nós temos decidido, tem outros julgados da nossa turma, nós estamos decididos no sentido da divergência levantada pela desembargadora Emília. Então, a Emília fica de relatora, né? Não, porque tem umas outras matérias aqui. Tem outras. Já está pronto aqui. Fica proclamado, então, o resultado por maioria vencido o relator no tópico da correção monetária. Obrigado. Boa tarde. Então, é negar provimento, né? É negar provimento. É negar provimento, manter. É. Número 29, RO 10-692-57-2017, inscrição do Dr. Luiz Carlos Pereira Rocha, pela reclamante Cristina Araújo Fioravante. 29, RO 10-692. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito do provimento ao recurso da reclamante para rejeitar a prescrição total declarada na instância de origem, em relação à pretensão de integração do auxílio alimentação, declarando a prescrição parcial de modo que abranja somente as parcelas referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, de conformidade com a súmula 294 TST. Também para acrescentar a condenação do reclamado, o pagamento dos reflexos do anuênio e das horas extras deferidas na licença-prêmio e abono assiduidade. Também para acrescer a condenação, os reflexos dos anuênios deferidos pela sentença na indenização, recebida a título de prêmio pecúnia, e na indenização plano aposentadoria incentivado, conforme se apurar a liquidação, aplicando-se a modulação de efeitos fixada pelo Pleno do TST no julgamento dos embargos de declaração de arguição de inconstitucionalidade de 20 de março de 2017, fixando o índice do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, mantida, portanto, a TR até então. Resta prejudicada a análise do pedido quanto à prescrição trintenária do FGTS não depositado em relação ao auxílio alimentação. Do provimento parcial recurso reclamado para fixar a jornada da autora de 11 às 18 horas e 15 minutos ou de 12 horas às 19 e 15 minutos, nos 10 primeiros dias úteis do mês, sempre com 15 minutos de intervalo, e mantém o valor da condenação por compatível, concedendo a palavra ao eminente advogado Luiz Carlos Pereira Rocha. Excelente, senhor presidente. Reitero aqui da tribuna os cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam, desejando a todos um bom trabalho e uma boa tarde. Inicialmente, eu vou falar por tópicos aqui, porque são vários temas do recurso ordinário, e certamente Sua Excelência, o relator, conseguiu examinar todos os temas, mas eu peço, vênia, aqui para divergir em relação a alguns temas os quais não foram dados provimento ao recurso. O primeiro tema se diz respeito a essas contribuições para Previ. Essas contribuições para Previ, embora seja entendimento aqui da turma em não determinar o recolhimento, mas eu apenas faço referência a que na SDI do TST, julgado pelo desembargador Hugo Carlos Chama e também Márcio Eurico Vitral Amaro, o ministro do TST, onde há vários precedentes da SDI no sentido de exatamente determinar o recolhimento dessas contribuições.
porque ela não é questão de complementação de aposentadoria, mas sim a decorrência de outras relações do contrato de trabalho. Eu cito aqui um julgamento recente que houve na 6ª turma, o desembargador José Murilo de Moraes, onde ele inclusive, aplicou o tema 955 do STJ, que é o recurso especial número 1312-736 do Rio Grande do Sul, onde na linha, no efeito modulador, na linha C, ele decidiu por determinar a entrega dessas contribuições ao reclamante. E eu tenho feito alguns recursos também, contra alguns acordos de algumas turmas que indeferem esse pedido, e a vice-presidência está admitindo, inclusive, os recursos de revista nesse aspecto. Por isso, nesse aspecto das contribuições da Previ, peço vênia para discordar do voto e passo ao outro tema aqui, rapidamente também, que são vários temas. Em relação ao interstício, também conheço o posicionamento da turma, mas eu tenho um respaldo de que também há outras 4 turmas desse tribunal que deferem esses interstícios, reconhecendo que a prescrição seria tão somente parcial, considerando exatamente o artigo 169 do Código Civil, que não tem precedente no Código Civil de 1916. Esse artigo 69 fala que o ato nulo ele não convalesce com o decurso de tempo. Então, esse é um tema novo no Código Civil de 2002, e, nesse aspecto, se aplicaria ao caso dos interstícios. Os interstícios, tecnicamente, eles decorrem do plano de cargo-salário. O plano de cargo-salário dessas empresas estatais e paraestatais, são anotados, são registrados e homologados pelo Ministério do Trabalho. Hoje não existe mais o Ministério do Trabalho, que está integrado ao Ministério da Economia, mas o artigo 10 do decreto número 89/253, ele determinava que todos os planos de cargo e salário eram registrados no Ministério do Trabalho, inclusive o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras, dentre outros. O outro aspecto que chama a atenção aqui da tribuna é que todas essas promoções dos interstícios, assim como os anuênios, eles são anotados na carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um contrato individual. Ele faz lei entre as partes. O artigo 29 determina que a remuneração, artigo 29 da CLT determina que a remuneração deve ser anotada na carteira de trabalho, faz parte do contrato de trabalho. Mensurando isso, o artigo 421, 422, 23, 24 do Código Civil determina que o que é anotado no contrato de trabalho faz força de lei entre as partes. Então, tecnicamente, não é uma verba que nasceu no regulamento, nasceu da força do contrato de trabalho. Eu cito um exemplo aqui. Por exemplo, se o empregado é contratado para receber R$2.000 e a empresa pagou R$1.000, a prescrição sempre vai ser parcial, não vai ser total. Durante 30 anos, os últimos 5 anos podem ser reclamados. Eu citei esse exemplo para alertar. Mas até entendo que a SDI do TST ela tem julgado improcedente esses pedidos de interstício, mas nunca analisou. Eu tentei pesquisar, não consegui achar uma decisão do TST analisando a fundo se aquela verba foi anotada na CTPS, porque as reclamações anteriores não atentavam para esse fato. E, nesse aspecto, também eu sustento aqui da tribuna que essa verba ela é idêntica às questões dos anuênios, que foram anotados na CTPS do empregado, e que o Tribunal Regional do Trabalho editou a súmula 62, decorrente do IRR 0011-454, exatamente determinando o pagamento dessa verba, dos anuênios, os anuênios,
Os anuênios, eles estão dentro do mesmo plano de cargo e salário que estão os interstícios. Todos eles são anotados na carteira de trabalho. A petição inicial, os documentos na inicial, demonstram claramente, dentro da carteira de trabalho, anotado todas essas promoções dos interstícios. Mas tudo... nós temos já aqui 4 turmas que deferem e o restante das outras turmas indefere esse pedido, mas nunca custa o advogado aqui na tribuna vir e rebater essa tecla, porque muitas vezes nós temos súmulas que são alteradas no TST, temos orientações jurisprudenciais que são mudadas lá no tribunal. Eu cito, por exemplo, a OJ 394, que vai ser mudada a redação, a súmula 18, que teve mudança em 2010, a súmula 124, o divisor 150, 180, que também mudou. Então, o advogado tem respaldo para estar aqui e postulando esse direito. Mas respeito a posição da turma no aspecto. Com relação à ajuda à alimentação, eu não entendi o voto perfeitamente, mas foi afastada da prescrição. Mas eu não entendi se... peço desculpa ao presidente e relator, não sei se foi deferida a integração da ajuda à alimentação, mas eu vou fazer a sustentação oral aqui, só sobre esse aspecto da ajuda à alimentação, pelo seguinte, caso não tenha sido integrado na remuneração do empregado. A ajuda à alimentação ela surgiu em 1983, no Acordo Coletivo de 1983. Nos acordos coletivos de 1983, 84, 85, 86, não há cláusula de indenização, apenas de ressarcimento de despesa. No dissídio coletivo de 89, o tribunal, o TST, ao julgar o dissídio coletivo de 89, afastou a cláusula de indenização dessa verba. Por quê? Porque o banco, a empresa recorrida, não tinha feito a adesão ao PAT, junto ao Ministério do Trabalho. Eu sustento aqui também, da tribuna, que essa verba, ela não é uma verba que é paga gratuitamente ao empregado. Ela é paga porque o banco se beneficia dela. É uma verba decorrente da lei. Por quê? O artigo 1º da Lei 6.327/76, que criou o Programa de Alimentação, essa lei determina no artigo 1º que a empresa possa descontar o dobro do que paga para os empregados no imposto de renda, que é a CSLL. Então, o banco não paga essa verba gratuitamente, é porque ela vai ser beneficiada em descontar o dobro no imposto de renda. Considerando o tempo já findando, excelências, eu, daqui da tribuna, espero que seja o voto divergente quanto à relação aos demais julgadores da turma. Muito obrigado pela atenção. No tocante aos recolhimentos das parcelas para a Previ, nós aplicamos entendimento em processo de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários 586.453 de Sergipe e 583.050 do Rio Grande do Sul. Portanto, entendemos que não temos competência para apreciar essa matéria. No tocante à questão dos anuênios, o advogado efetivamente entendeu mal a conclusão do voto, porque foi integrado. E o mesmo em relação à alimentação. Como vota a doutora Emília? Estou acompanhando Vossa Excelência integral. Doutor Camilo? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim, a unanimidade se proclama o resultado. Obrigado. Boa tarde a todos. Seguinte. 19, ROPS 10, 328, 18, 2018, inscrição da doutora Roberta Parreira Santana, pela reclamada Cocal Cereais, número 19, ROPS 10, 328. Senhor presidente, pela ordem, é nesse processo que agora eu constatei, eu peço desculpas, que eu estou sugerindo o sobrestamento em razão da discussão no corpo do recurso do problema da OJ 394. Então, fica o processo sobrestado, viu, doutor?
Quer retirar de pauta. Seguinte. Número 41, RO 11-154-49-2016, advogado inscrito doutora Luísio Nogueira de Almeida, pelo reclamante Anderson Stacanelli Pedroso, 41, RO 11-154. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes do desvio de função e seus reflexos, assim como também diferenças de PLR de 2012, e reduz o valor da condenação para 28.000, com custas do importe de R$ 560 pelo reclamado. E concedo a palavra ao eminente advogado doutora Luísio Nogueira de Almeida. Obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, em nome de quem cumprimento todos os presentes e dos representantes do Ministério Público, serventuários e demais colegas. Com a máxima vênia, peço a vossas excelências atenção especial para a questão relacionada ao capítulo da sentença que indeferiu as horas extras postuladas pelo bancário em razão da caracterização da suposta fidúcia especial. Não tive acesso aos fundamentos do voto do ilustre relator, mas ouso pedir vênia para requerer ao mesmo analisar com atenção alguns aspectos que eu gostaria de trazer aqui da tribuna. Essa questão relacionada à fidúcia do bancário tem sido recorrente aqui na Justiça do Trabalho e tem ensejado a criação de cargos novos no sistema bancário para enquadrá-los todos nessa figura do artigo 224, inciso 2 da CLT. De início, verifica-se que o reclamante, enquanto é enquadrado assim na sentença de primeiro grau e agora no voto do ilustre relator, a nomenclatura utilizada para a função dele era de supervisor e ou, equiparando, chefe de serviço. Eu não sei, analisando aí a prova produzida nos autos, supervisor de quê? E também não sei chefe de quê, apesar da nomenclatura, e isso muitas vezes tem sido um artifício utilizado para induzir o Poder Judiciário a erro. O reclamante, conforme produzido prova aí nos autos e admitido e confessado pelo próprio preposto, ele não tinha um único subordinado. Eu já começaria questionando chefe de quê e supervisor de quê, se ele não supervisionava ninguém, não tinha subordinados. Pela demonstração muito clara da rotina de trabalho do reclamante, eu diria que a função dele era de vendedor. Os autos comprovam que ele, na função de supervisor e ou chefe de serviço, ele trabalhava no interior do estado de Minas Gerais, visitando correspondentes bancários que exploram a atividade terceirizada do Banco Bradesco em interpostos conhecidos como Bradesco Expresso, onde os correspondentes bancários recebem contas de água, energia, boletos bancários em geral, e eles, correspondentes bancários, são remunerados pelo Banco Bradesco por esse serviço terceirizado, e era essa a função do reclamante. Ele trabalhava no interior do estado de Minas Gerais, viajando constantemente, até o próprio preposto confirmou que ele ficava mais exercendo atividade externa, fazendo contato com esses correspondentes bancários para negociar com os correspondentes bancários como um verdadeiro vendedor, negociando o serviço prestado por esses interpostos e com autonomia apenas para negociar o valor desses percentuais, dessas tarifas, não são percentuais, são tarifas fixas que são pagas pelo Banco Bradesco aos correspondentes bancários, tarifas fixas em torno de 4 centavos, 5 centavos por boleto, sem ter um único subordinado, sem ter autonomia, como a gente vê aqui em algumas decisões, onde, com propriedade, a figura da fidúcia especial é admitida.
ele não tem nenhum tipo de atividade que interfere na estratégia do banco, que dá a ele acesso a dados sigilosos do banco, que dá a ele efetiva autonomia para negociar valores vultosos em moedas estrangeiras. Enfim, os casos que eu tenho visto aqui na Justiça do Trabalho, onde os bancários têm sido enquadrados nessas figuras da fidúcia especial, tem sido mais nessa linha, onde as pessoas, até em função do poder econômico do banco, concedem empréstimos imensos. Nós temos declaração aí do preposto dizendo que até 2012 apenas, até 2012, onde o reclamante, quando o reclamante trabalhou na agência de lavras, ele tinha uma alçada do banco para autorizar empréstimos até R$30 mil. O que são R$30 mil para o Banco Bradesco? Parece-me que não é possível enquadrar isso dentro dessa fidúcia especial. E fora essa autonomia, que foi a única que eu vi, para autorizar empréstimos até R$30 mil, depois, está aprovado nos autos, o reclamante passou a exercer função em Nepomuceno, ele virou um verdadeiro vendedor. Não há como, à luz do conjunto probatório, que demonstra com clareza quais eram as rotinas de trabalho do reclamante, mantê-lo enquadrado nessa fidúcia especial, porque, como eu já disse, aquelas características especiais que a gente vê aqui na fidúcia especial, dos bancários que têm acesso a dados sigilosos dos clientes, que fazem autorizações e análise de crédito para conceder centenas de milhares de reais de financiamento, isso não acontecia com o reclamante. Então, enfim, ultrapassando esse tópico, é com a devida vênia que eu peço a Vossas Excelências que reformem a sentença de primeiro grau, excluam o reclamante dessa condição inaceitável de fidúcia especial, porque ele, na verdade, era um vendedor do Banco Bradesco. Gostaria de finalizar, nesse exíguo prazo que eu tenho, a questão que parece-me que foi mantida pelo eminente relator, quanto ao valor da indenização de R$15 mil que foi deferida por danos morais, até pegando um gancho aqui na fala de um julgamento anterior, onde foi dito com muita propriedade que essas indenizações em valores muito baixos, elas não desestimulam o infrator de continuar praticando essas infrações. No caso dos autos, está demonstrado que o reclamante ele fazia transporte de valores. É sabido por todos que existe lei especial que obriga a execução desse tipo de atividade por empresa especializada, e é muito mais barato para o Banco Bradesco pagar R$15 mil de indenização por danos morais do que suportar os custos que empresas desse tipo cobram por esse tipo de serviço. E chama atenção também a alegação do reclamante, que, desde a inicial, diz que foi vítima de um assalto, onde ficou como refém dos assaltantes, juntou boletim de ocorrência, trouxe 2 testemunhas que confirmaram o fato, e uma das argumentações trazidas, uma das fundamentações trazidas na sentença de primeiro grau para fixar a indenização nesse valor irrisório de R$15 mil, é que as testemunhas não teriam presenciado o assalto, embora tenham afirmado que sabiam que o assalto aconteceu. Mas a sentença nada mencionou sobre o boletim de ocorrência, que está anexado aos autos, e que nele há registro lá do reclamante como envolvido. Então, somada essa questão do assalto, que ele foi vítima, com essa indenização muito baixa, que acaba estimulando a... se é possível chamar de prevaricação, apesar de ser mais aplicado no serviço público, mas eu acho que fica muito mais fácil para o banco se sujeitar às indenizações recorrentes que vêm sendo deferidas aos trabalhadores aqui na Justiça do Trabalho por esse tipo de infração, do que contratar serviço especializado de transporte de valores. Então, com essas breves palavras, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e peço o provimento do recurso autoral. Obrigado.
em que pese o denodo da sustentação, a questão do reclamante junto ao banco era de exercício efetivo de cargo de confiança, porque ele era supervisor de agência e, como disse o próprio doutor na tribuna, viajava trabalhando entre agências. E, portanto, a prova dos autos confirma que ele acompanhava, ou pelo menos acompanhou, a testemunha Rafael Teixeira Freitas em visita feita a clientes, porque ele tinha uma margem de negociação maior. Era responsável pela implantação do sistema de correspondente bancário, deliberava sobre as tarifas que o banco poderia pagar. Também a testemunha Carlos Eduardo Guimarães afirmou que ele participava de comitê de crédito, tinha poder para autorizar a transferência de valores mais altos, poderia delegar funções para escriturário para a Caixa e, portanto, muito bem configurado o cargo de confiança. E no tocante à questão do dano moral, ele foi deferido pela primeira instância. Se o juiz não examinou uma prova que a parte gostaria que fosse examinada, ela teria que prequestionar essa matéria. E isso não foi prequestionado. E aqui, na segunda instância, nós temos por hábito em não alterar o valor fixado pela indenização pelo juiz de primeira instância, porque ele é que aquilata melhor a situação por ter tido contato direto com as partes e as provas. Como vota a doutora Emília? Doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Agora os processos adiados, né? Nós temos... Os adiados têm preferência. Tá. Porque tem Ministério Público também. Está pulando do Ministério Público? O 3 já foi, está retirado de pauta. Vamos adiados. Do Ministério Público? Tem todos. Foi retirado? Não, esse aqui é outro. Eles vão esperar, porque tem preferência regimental. Chama os adiados. RO 11.035.29/2017, ele está adiado, foi adiado da sessão anterior por falta de quórum. Participam relatora desembargadora Emília Facchini, e segundo votante, doutora Camila, terceiro votante, doutor Bozon. E a inscrição da doutora Mônica Furtado Pinheiro Chagas pela reclamada Interfile e do doutor Felipe Otônio Rachid de Almeida pelo reclamado Banco Itaú. RO 11.035. Ah, sim, sim. Então eu transfiro a presidência para a doutora Emília Facchini. Pois não, senhor presidente, obrigada. É um processo da minha relatoria. Eu estou, em conclusão, rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo Banco BMG S.A. em contrarrazões quanto ao recurso do reclamante e conheço dos recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao apelo do reclamante e dou provimento ao recurso dos reclamados, para, julgando a ação improcedente, reconhecer a licitude da terceirização, afastando a condenação dos reclamados ao pagamento das parcelas advindas da aplicação de normas coletivas celebradas pelo tomador, quais sejam diferenças salariais com reflexos, indenização substitutiva dos benefícios auxílio-refeição, auxílio sexta alimentação e 13ª sexta alimentação, participação nos lucros e resultados. Ainda excluir a condenação em horas extraordinárias à sexta diária e ou a 30ª hora semanal de 1 hora extra intervalar por dia de efetivo exercício nos sábados em que a jornada foi superior a 6 horas. E os reflexos das horas extras. Invertidos os ônus da sucumbência,
custas pelo reclamante, isento no valor de R$ 800, calculada sobre o valor atribuído à causa. Esse é o meu voto e eu passo a palavra ao advogado. Felipe. Aqui o recurso é... O advogado está por quem? Pelo Banco Itaú e pela Interfai. Pela Interfai. O doutor Doutor, Felipe, pelo então Vossa Banco Excelência tem a palavra. Boa tarde, ilustríssimo presidente e demais membros da mesa. O caso em comento é em relação ao vínculo empregatício que ocorreu de forma ilícita no que pesa a tese do STF, perdão, gente, é minha primeira vez, tá? Bem, doutor, No que fica à tese vontade. a tese do STF em relação ao vínculo empregatício e à terceirização, ela somente se dá, mesmo em atividade fim ou atividade meio, de forma lícita, quando o reclamante, quando o empregado é contratado de forma lícita. Somente que ficou em evidência, em instrução, que o reclamante ele tinha subordinação, ele não era eventual, ele recebia o salário, ele tinha pessoalidade, né? Então, pelo reclamante. Perdão? O senhor está pelo reclamante. Isso, pelo reclamante. Alain? É. Ah, o senhor está pelo Alain. Isso, Tá bem. estou pelo Alain. Ok. Que ficou comprovado em audiência de instrução pelas testemunhas, tanto do reclamado quanto do reclamante, que o reclamante possuía, sim, a subordinação. E isso, no nosso entender, vai de encontro ao entendimento do STF, porque eles têm um entendimento que a terceirização somente é dada quando é lícita. E, para o nosso entender, essa terceirização seria ilícita. E, no mais, eu reitero os pedidos do recurso ordinário e das contrarrazões. Parabéns, doutor. Você saiu muito bem. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra. Tadinha. Boa tarde. Eu falo em nome da Interfilex, que é a empresa que contratou o reclamante, e eu vou apenas ressaltar a questão, e com todo respeito ao colega, que nos autos foram ouvidas 3 testemunhas a rogo da reclamada, Interfile, e as 3 testemunhas foram claras ao demonstrar subordinação direta a empregados da própria Interfile, de forma que não haviam empregados do banco sequer no local de trabalho do reclamante, muito menos dando ordem. E, com relação a isso, ficou muito claro na oitiva do senhor Jair, que era, de fato, o chefe direto do reclamante, e as outras testemunhas também, que confirmaram assim. Diante disso, diante da ausência da subordinação direta e entendimento pacificado, eu venho requerer que o voto da ilustre relatora seja seguido pelos demais desembargadores. Obrigada. É uma discussão, eu até me dirijo mais ao advogado do reclamante, porque o recurso das reclamadas está sendo inteiramente provido. Essa questão da terceirização, doutor, ela ficou sepultada pela decisão do Supremo. Hoje, não se discute mais atividade meio, atividade fim. A terceirização é lícita nesse caso. E é lícita até mesmo como se diz assim, a gestão que o tomador tem sobre o terceirizado, porque ele precisa gerir o seu negócio de uma forma, evidentemente, que ele entende ser a válida. Portanto, eu não vou me prolongar mais, porque o meu voto é extenso, porque eu passo pela decisão do Supremo, nós já temos jurisprudência nessa turma com relação a essa matéria. Eu vou manter o meu voto. Aqui, doutora Camila é a segunda votante. Estou integralmente de acordo com Vossa Excelência. E doutor Bozon, terceiro votante. Portanto, unânime nos termos do voto da relatora, é o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutores. Obrigada. Eu devolvo a presidência ao desembargador Milton. Muito obrigado. Processo seguinte. Sala do Ministério Público, a relatora desembargadora Camila, processo 10.69170, e a inscrição do Ministério Público do Trabalho. Relatora doutora Camila, participa também o doutor Luiz Felipe e o doutor Milton. Isso. Com a palavra, doutora Camila. Pior que não me deram esse voto.
Quer que eu leia?